Abril é o mês de conscientização sobre o autismo, mas mais do que uma campanha, o Abril Azul levanta um alerta importante. Ainda existem muitos desafios quando o assunto é diagnóstico, tratamento e inclusão. E para falar sobre isso com responsabilidade, com muita informação útil, a gente recebe agora a doutora Carolina Marçal, psiquiatra. Doutora Carolina, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-la. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero que tragamos boas informações para todo mundo. Tenho certeza que vamos ajudar muita gente aqui, porque quando a gente fala de Abril, vê o Abril Azul como uma campanha simbólica, mas na prática, o que ainda falta hoje quando a gente fala de autismo, doutora? Ainda falta muita conscientização, né? Responsabilidade realmente. Então, para o diagnóstico precoce, a gente melhorou muito nos últimos anos, então tem sido cada vez melhor o diagnóstico precoce, mas ainda no dia a dia falta muito cuidado, né? Então, a gente fala muito de autismo, como identificar o autismo, mas a gente tem que falar sobre o quê? Como auxiliar essas crianças, adolescentes e adultos autistas na rotina, no dia a dia, e as famílias também. Hoje, a partir de que idade é possível diagnosticar o autismo? Não tem uma idade limite. Então, antigamente se falava a partir de 3, 4 anos. Hoje não se fala. É possível sim identificar mais cedo, quando os sintomas já começam. Então, a gente sabe que existem já alguns protocolos de exames que conseguem identificar até com 3 meses de idade. Então, muito pequeno, são exames ainda estão em fases de estudo, que já estão vindo para o Brasil, mas então desde muito pequeno, se você tem algum histórico familiar, valeria a pena procurar. Mas, de qualquer maneira, assim, clinicamente, a gente começa a ver a partir do primeiro ano, 1 ano e meio de vida. Tem algo que os pais que estão ouvindo a gente agora, claro, ninguém aqui tem intenção de fazer algum diagnóstico por meio de uma entrevista, mas tem alguns sinais que costumam, não é um diagnóstico, mas para os pais ficarem atentos e procurar um profissional? Sinais de alerta, né? Então, Isso. seria dificuldade em manter o contato visual, a criança ter um atraso na linguagem, você chamar a criança pelo nome, várias vezes ela não responder, como se ela não estivesse entendendo que é o nome dela. Mas, na verdade, é uma falta de interesse no compartilhamento de interesses, atrasos motores também, como uma dificuldade de andar, demorar para andar, dificuldade na questão de fazer amizade, sair no meio de outras crianças, mas os principais são basicamente esses, assim. Então, esses são os sinais, isso não fecha um diagnóstico. Não fecha o diagnóstico. Lembrar que o diagnóstico é o complô, né, todos os sintomas associados, não com sintomas sozinho, isolado. Até porque existem outros fatores que podem provocar esses sinais também, isso precisa ser investigado por um médico especialista, no caso um psiquiatra. Isso, com certeza. Na época da pandemia, por exemplo, as crianças que nasceram em época de pandemia e ficaram em casa com a família, às vezes filho único, né, primeiro filho, muita tela, tiveram atraso de linguagem, não necessariamente isso foi uma questão do espectro autista, mas uma questão de pouco estímulo, dificuldades ali da situação, mas que depois evoluíram muito bem. Isso pode acontecer em outras situações também. A criança tem uma dificuldade para lidar com algo na escola, alguma coisa específica que modifique o comportamento dela. Sim, com certeza. Então, criança, a gente tem sempre que saber, eu sempre brinco, a gente tem que saber aonde ela vive, né? Entender todo o ambiente que essa criança está inserida, para a gente entender se são sintomas da criança ou que estão secundários ao ambiente. Muita gente, às vezes, eu falo que às vezes os pais, eles vão para o extremo. A gente está falando de diagnóstico ainda, antes da gente partir para o assunto do dia a dia mesmo, de quem já tem o diagnóstico. Tem pais que eles querem que o filho tenha um diagnóstico na esperança de que vai existir algum medicamento que controle um comportamento, e existem os pais que entram num processo de negação e muitas vezes não querem aceitar que o filho tem algum diagnóstico e precisa de alguma ajuda, e aí as pessoas à volta, muitas vezes avós, tios, falam, olha, isso aqui não é normal, isso aqui precisa ver. Quantos sinais a criança deve apresentar ou em que situação para o pai e para a mãe que está ouvindo a gente agora fala, não, realmente eu vou buscar uma ajuda só para tirar essa dúvida? Não tem um número específico de sinais, mas assim, é muito importante você comparar o seu filho com os iguais. Então, com os amiguinhos da mesma faixa etária, os coleguinhas da turma da escola, qual prejuízo ele está tendo? Então, uma criança que está com seus 2 anos e meio, está com atraso na linguagem, e já começou a ter prejuízo de fazer amizades por conta disso, começou a ter comportamento de irritabilidade por não conseguir se comunicar, começou a alterar sono. Então, quanto de prejuízo tem na rotina que está alterando esse comportamento da criança? Então, eu sempre falo, a gente vê a criança com alguma dificuldade, é importante a gente auxiliar, independente de ter diagnóstico ou não. Porque muitas vezes, você falou, é o ambiente que está alguma coisa alterado, alguma outra situação, e a gente melhora, a gente controla esse ambiente e a criança evolui melhor, sem tanto sofrimento. E
complicada essa questão, né? Porque a gente tem que ficar atento às dificuldades da criança. Não dá pra gente achar que é tudo normal e só uma fase. Sim, a gente tem que entender que tem fases típicas do desenvolvimento, então as fases de maior birra, de maior irritabilidade, mas que a gente tem que, eu falo, quem tem o cérebro amadurecido somos nós adultos, então a gente tem que dar as ferramentas necessárias para a criança desenvolver melhor. Pode acontecer da criança começar a apresentar sintomas mais tardiamente, depois por volta de 5, 6, 7 anos? Pode acontecer de ter sintomas prévios e não causarem tanto prejuízo, e ela, como tem a demanda menor da rotina, não foi tão nítido aqueles sintomas, mas geralmente começam antes. Tá? E lembrar que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente começa com sinais desde os primeiros meses de vida, realmente. Mas a gente começa, às vezes, a perceber com 6, 7 anos, por quê? Foi para a escolinha, está na fase de alfabetização, com maior número de amigos, aí você começa a ver mais dificuldades, mais prejuízos, porque o ambiente está com uma demanda maior. E aumenta a cobrança também da criança nessa faixa etária. Como você disse, ela está na fase da alfabetização, as escolas exigem mais, e é uma área que, às vezes, a criança não se interessa por aquele assunto. Sim. E aí que ela vai apresentar uma dificuldade, seria isso? Exatamente. Então, aumentou a demanda e aí começa a ter mais dificuldades. Outro momento também que pode aparecer, que passou desapercebido, às vezes o nível 1 de suporte, na fase de adolescência, lá para os seus 12 anos, por exemplo, tem começa a questão da socialização ser muito mais importante, né? A questões das brincadeiras, das piadinhas, do sarcasmo, e aí o adolescente começa a ter dificuldade em estar inserido nesse grupo social. É importante a gente esclarecer que procurar um médico psiquiatra para uma criança, a gente não pode ter preconceito. Tem que focar que você está ajudando aquela criança. Sim, não o diagnóstico em si, mas para a gente auxiliar com as ferramentas necessárias para aquele desenvolvimento. Porque ainda tem aquele mito, né, de que psiquiatra só cuida de gente muito alterada, muito maluco, de gente né? louca, é médico de louco. Infelizmente, muita gente ainda pensa assim. Sim. É de uma ignorância absurda e a gente está aqui justamente para combater isso. Eu brinco que eu sou médica de comportamento e emoções, né? Porque acho que é um pouco mais fácil até para as crianças e até alguns adultos entenderem realmente. Então, o que psiquiatra faz? Cuida só de louco? Não. É comportamento e emoções. Então, se tá com alguma coisa, comportamento alterado, emoções, angústia, tristeza, ansiedade, a gente está ali para auxiliar, mas não é um diagnóstico importante. A gente montar um plano terapêutico específico individualmente, realmente. E a gente também tem que ter humildade de reconhecer que nós, adultos, muitas vezes também não temos essas ferramentas e a gente precisa buscar uma ajuda. Você percebe no consultório que muitas vezes os pais também precisam desse auxílio? Com certeza. Na maioria dos casos. A gente tem que cuidar da família, né? A criança acaba sendo só a ponta do iceberg, então a gente tem que cuidar realmente da família para conseguir melhora, porque não adianta eu cuidar da criança de forma isolada e não incluir a família. Se a família estiver adoecida, a minha criança não melhora também. Então, quanto é importante os pais estarem fortalecidos, entenderem o processo, entenderem se tem um diagnóstico ou não, como a gente vai partir daqui para frente, qual vai ser o plano e os objetivos para a gente conseguir trabalhar melhor. E o autismo, ele não é uma doença, né, doutor? Ele é um transtorno, seria isso? Isso. É porque é um transtorno, é a maneira como o cérebro se desenvolve de maneira diferente. Então, ele acompanha ao longo da vida. Então, ele não tem uma cura, né? Então, não é, por exemplo, uma doença, uma pneumonia que você está com infecção no pulmão, você trata com antibiótico e melhora essa doença. Ele é um transtorno que vai acompanhar ao longo da vida, então, em todos os ambientes que se encontram. Existe um plano terapêutico, por exemplo, então, se não existe uma cura, entre aspas, existe como acompanhar ou como amenizar algumas reações, alguns comportamentos? Sim, o plano terapêutico é sempre individual, para cada pessoa específica. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, que a gente bate tanto na tecla, que é super importante, é porque o cérebro tem uma plasticidade neural muito grande nessa faixa etária. Então, a gente tem que aproveitar, eu falo, cérebro esponja, para a gente ensinar todas as informações, várias habilidades para a criança. Então, o plano é específico para cada um, mas geralmente inclui psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, nutricionista, psicopedagoga. Então, depende da fase que a criança se encontra e de quais dificuldades ela apresenta. Então, uma criança que tem uma dificuldade maior escolar, por exemplo, a gente pode investir um pouco mais na psicopedagogia. Tem uma dificuldade na alimentação, uma seletividade alimentar maior, a gente associa psicologia com nutrição e terapia ocupacional também. Então, quanto é importante identificar essa criança, conhecer essa criança, né? Eu digo criança, mas adolescente e adulto também, né? E aí a gente vai montando um plano terapêutico específico. Quais são os erros mais graves no tratamento hoje? Erros mais graves? Então, acho que quando, em 2013, veio o novo Manual de Diagnósticos Médicos, SM5,
ampliou-se muito os critérios diagnósticos. Então, erros que eu vejo, eu falo mas assim, a questão eu vejo nos congressos essas discussões entre os especialistas, questão de aumento do número de diagnósticos, quanto os erros diagnósticos também. Porque não basta você ter algum comportamento diferente do esperado. Tem que ter o prejuízo, né? E lembrar, sempre que a gente fala do espectro autista, tem um nível de suporte. Então, mesmo nível 1, ele precisa de suporte. Então, muitas vezes você vê pessoas que estão independentes, autônomas, sem nenhuma ajuda. A gente acaba questionando. Então, será que realmente é nível 1 ou é algum outro diagnóstico psiquiátrico? Porque não deixou de existir os outros diagnósticos psiquiátricos também, só porque o autismo ampliou o diagnóstico, né? Então, existe, talvez, muitos diagnósticos, um excesso de diagnósticos ou ainda diagnósticos errados? Infelizmente, sim. Né? A grande discussão atualmente provavelmente no próximo manual de diagnósticos vai vir alguns outros critérios mais específicos para realmente a gente entender o que é o autismo, o que tem outras questões, para a gente conseguir diagnosticar melhor. Que não basta o comportamento que chame atenção, ele tem que trazer um prejuízo. O prejuízo, exatamente. Então, se a pessoa estiver bem adaptada, talvez não seja. Mas aí a gente pensa assim, como que ela está bem adaptada? Porque muitas vezes a família está muito bem adaptada e ela já se alterou toda a rotina, então alterou toda a rotina e a criança, o adolescente está bem adaptado. Então, a que custo essa adaptação? Porque às vezes não tem adaptação nenhuma. Se tirar tudo isso que a família está fazendo, a criança não vai conseguir andar com as próprias pernas, seria isso? Provavelmente não. Então, a gente tem que olhar todo esse ambiente também. Então, olha como é bem delicado. Jonathan tem uma pergunta? Tenho, sim. Bom dia, doutora. Mais voltado a essa questão do prejuízo. Eu vou colocar minha câmera aqui, perdão, não consegui aqui. É mais relacionado ao prejuízo que a senhora está comentando. Eu já percebi, já conheço alguns casos, também já acompanhei outros casos relacionados a crianças autistas que tinham de fato prejuízo, foram diagnosticadas com autismo e mais adiante descobriram que não tinha, mas tinha uma perca auditiva ou mesmo na visual. Então, queria que você abordasse sobre isso, né? Isso é importantíssimo, né? É muito importante. A primeira questão que a gente tem que excluir são questões auditivas, realmente. As questões de fazer avaliação também oftalmológica para ver se tem alguma perda. E questões orgânicas, no sentido assim, é um hipotireoidismo, então está com uma tireoide alterada, então a criança está muito sem responsividade, não responde ao ambiente. Por quê? Porque a tireoide não está funcionando. Então, quanto a gente tem que investigar toda a parte orgânica para a gente identificar. Então, isso é comum. Infelizmente, ainda. Então, o exame clínico também é importante? Quando, por exemplo, chega uma criança no consultório, você costuma pedir exames também? Ou pedir os exames que o pediatra tem feito? Tem crianças que às vezes não fazem acompanhamento com o pediatra também. Né? Isso, mas é super importante. Eu sempre solicito, né? Então, até a questão de epilepsia também pode estar muito associada. Então, uma criança que tem crises epiléticas, mas não é aquela clássica, às vezes é uma crise de ausência e também acaba tendo sintomas semelhantes ao autismo. E falando sobre os níveis de suporte, seriam 3, é isso? 1, 2 e 3, isso. O 1 seria com comportamento pode falar sintomas? A gente usa pode falar sintomas? Sim. São sintomas mais leves? Não é que são sintomas mais leves, quando a gente fala de nível de suporte. O nível de suporte é o quanto aquela pessoa precisa de ajuda para manter a sua rotina, a atividade de vida diária. Então, o nível de suporte 1, a pessoa precisa de ajuda, por exemplo, geralmente na parte social. Então, ela consegue não tem tantas questões sensoriais, ela consegue se comunicar muito bem, fala bem, mas nas questões sociais ela tem dificuldade. Então, para começar uma amizade, ela precisa de um auxílio. Para manter a conversa com outras pessoas, precisa de um auxílio. Então, sempre precisa de algum auxílio nessa rotina. O nível de suporte 2, precisa de um auxílio um pouco maior. E o nível de suporte 3, um auxílio substancial na rotina. Então, o nível 3, geralmente, são pessoas não verbais, que não conseguem se comunicar pela fala. Então, se comunicam de outras maneiras. Então, precisa de um suporte muito maior para a rotina mesmo. E esse nível de suporte, ele pode alterar? Por exemplo, uma pessoa que tem o autismo com o nível de suporte 2, ela pode, com tratamentos, com acompanhamentos, se tornar uma pessoa com suporte, nível de suporte 1, por exemplo? Com certeza. Até o nível de suporte 3, às vezes a gente pega uma criança muito pequena. Eu até brinco com os pais que quando é muito pitoquinho, eu nem gosto de falar de suporte, porque toda criança de 2, 3 anos precisa de suporte para tudo. Para se alimentar, para se trocar, para qualquer situação. Ela não consegue acordar, trocar a própria fraldinha, tomar banho sozinha. Fazer a mamadeira dela, exatamente. Né? E pegar a chave do carro e sair para a creche. Então, assim, a intenção é justamente essa. A gente vai estimulando para que o nível de suporte seja o mais baixo possível.
Vamos falar sobre inclusão, doutora? Vamos, assunto dolorido, né? É um assunto dolorido, é muito difícil. Eu queria falar também sobre o peso emocional para as famílias, sobre cansaço. Vamos ver se dá tempo, acho que vai dar tempo. Mas para quem está ouvindo a gente e muitas vezes não convive exatamente com uma pessoa que tenha autismo, que tem esse diagnóstico, mas está aí na sociedade. Depois eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Pode ir enviando as perguntas que a gente já vai dar uma olhada aqui. No caso da inclusão, quais são os desafios hoje? Muitos desafios. Então, quando a gente fala de infância e adolescência, o primeiro desafio realmente é sair do ambiente familiar e ir para a escola. Então, quanto ainda a gente precisa de melhoras nas questões educacionais para ter essa inclusão real. Então, a gente tem um ambiente mais acolhedor, com auxiliares, Quando eu falo ambiente, são situações simples, né? Então, um ambiente com dicas visuais para aquela criança, adolescente, para conseguir que ela fique mais à vontade ali. E aí, quando a gente fala de adultos, também inclusão no trabalho, né? Enquanto ainda eu vejo cada vez melhoras, mas ainda assim demanda muito. E eu falo, quando a gente fala de autismo, não é só para quem tem autista na família, né, ou conhecido, mas para todos nós. Então, quanto é importante famílias que não têm ninguém, mas tem uma criança, explicar o que é autismo, como que você pode ficar perto daquela criança, entender que cada um é de um jeito, cada autista é de um jeito, que não são todos iguais. Tem até um livro que eu gosto muito, que chama Autismo para Crianças, explicado para crianças, que foi a Cacá Loeb fez junto com o filho dela, que ela descobriu que ele é autista depois que o filho foi diagnosticado. E eles fizeram de maneira lúdica. E um desenho que eles fizeram, que me marcou, porque marcou meu filho, na verdade, é um arco-íris, que ela coloca que o cérebro de um autista é como um arco-íris, né? Então, e aí ele comentou, mamãe, por isso então que o fulano da minha sala, que é autista, é diferente do ciclano, que também é autista na sala dele. Aí eu perguntei, me explica melhor. Ele falou, não, que um gosta de abraço, então quando ele está um pouco mais nervoso, ele gosta que a gente abraça ele, e o outro não gosta que a gente chega perto quando ele está nervoso. Então todo mundo sai de perto e fica mais em silêncio. Então as nossas crianças têm que saber, porque assim, eles vão crescer, eles vão estar aí com a gente no dia a dia, a gente vai trabalhar com eles, eles vão ser nossos cuidadores mais pra frente. Então, quanto é importante todo mundo estar ciente dos sintomas, dos sinais, para acolher. Então, aquela criança não gosta de abraço, ela ficou nervosa, a gente sai de perto, a gente dá o espaço para ela, a gente fica mais em silêncio, não precisa fazer nenhuma conduta para ela se acalmar. Outra gosta de abraço forte, vamos abraçar ela. Então, entender cada um. E as crianças que se machucam? A gente viu um caso, infelizmente, um desfecho muito triste em Marília, do menino João, que ele era autista nível suporte 3, e ele estava numa crise, ele saiu numa chácara, acabou se perdendo da família, infelizmente ele se afogou e foi encontrado sem vida, e a família disse que nos momentos de crise ele se machucava, ele não machucava as outras pessoas. Sim. Ele se agredia. E aí eles deram esse espaço, infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade, a culpa não foi da família, foi algo que aconteceu muito rápido, uma tragédia. O que fazer nesses casos em que a criança se agride? Sempre essas autoagressões, elas acontecem com algum antecedente. Então, identificar o que aconteceu previamente. Muitas vezes é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, alguma coisa corporal que a criança fica mais irritada, ou questões sensoriais. Barulho muito alto, algum tipo de barulho que às vezes para nós pode ser imperceptível, mas a pessoa tem mais sensibilidade, aquilo incomoda e vai causando irritabilidade e ela acaba se machucando. Então, a gente entender esse funcionamento da criança para evitar que isso aconteça, né? E ter sempre alguém por perto para, quando acontecer realmente a crise, a gente dar o suporte necessário. Outra dúvida em relação a isso das famílias, né? Que passam por isso, é algo emocionalmente pesado, Exaustivo. É cansativo também, porque acaba, principalmente quem tem isso, precisa de suporte 2 ou 3, a família acaba tendo que se envolver mais, que a criança, conforme vai se desenvolvendo, ela vai ganhando autonomia e vai fazendo coisas sozinhas, o adulto, o cuidador, tem menos demanda. Nesse caso, não. Como que é essa ajuda para as famílias? Quem está de fora pode ajudar de alguma forma? Sempre. Então, assim, primeiro é sem olhares de julgamento, né? Então, se vê uma criança tendo crise, é muito comum ter olhar de julgamento assim, você não educou o seu filho. E muitas vezes, a maioria das vezes não é uma birra, é só uma crise. Então, dar esse espaço, né? Oferecer ajuda, posso ajudar com alguma coisa, estar ali por perto. E é muito exaustivo realmente. Tem estudos falando que o grau de estresse das mães, né, de crianças autistas é semelhante ao de soldados em batalha.
Então, olha como é sério, elas estão sempre em alerta, sempre em alerta. Então, mesmo quando vai melhorando, entra na adolescência, está melhor, está indo bem na escola, as coisas estão caminhando, as mães parecem que estão sempre esperando alguma coisa terrível acontecer. O telefone toca, já fica com medo de ser da escola porque aconteceu alguma coisa, porque é muito sofrido. Então, a primeira barreira ali do sofrimento é o diagnóstico, aí depois tem que inserir essa criança na escola, nem sempre a escola está bem preparada, ou a família ali para entender as questões da escola, então já começa aquele estresse total. Aí depois, para a própria família estendida acolher isso, então muitas vezes a família fica só ali, né? Porque a família estendida acaba, não, é bobagem. Família estendida é vó, avô, padrinho, tio, sim. Isso. E então acaba se afastando, então fica aquele núcleo familiar cada vez mais isolado, realmente, e as amizades. Então acaba não entendendo as dificuldades e acaba se isolando. Na questão da inclusão da escola, quando que a criança deve frequentar uma escola? Como que as escolas têm que receber isso? Os outros amigos também? Como que se avalia isso? Depende da criança. Então, tem crianças que vão mais cedo para a escola, e eu acho que quanto mais precoce, melhor, porque tem a questão de ambiente diferente de casa, ele consegue generalizar melhor o comportamento. Então, digamos, uma criança de 3 anos que está em terapia e ela não vai ainda para a creche. Se ela for uma criança que está começando a verbalizar, ou mesmo ainda não verbal, é importante para a escola o que está sendo feito em terapia seja generalizado para questões também de outro ambiente. E cada família vai reagir de uma maneira. Então, primeiro, ver que escola que é, conversar com a professora, com a diretora, a coordenação da escola, para entender como que eles funcionam. Doutora, e o autismo, eu vi isso na internet esses dias, acho que até no dia, né, de conscientização do autismo, se não me engano foi a vereadora Sol que falou que autismo não tem cara, que às vezes muita gente vê em filas ou algum atendimento especial uma pessoa com autismo que está ali identificada, está com aquele cordão de identificação, mas olha feio ou reclama porque diz, não é como a síndrome de Down que tem características físicas específicas. Isso. O autismo não. O autismo não. Por quê? O autismo não tem cara porque ele é esse espectro, né? Então, a gente sabe hoje que tem mais de 1.200 genes envolvidos. Na síndrome de Down, por exemplo, que você deu o exemplo, é aquele específico, né? É a trissomia do 21. Então, todos são muito semelhantes fisicamente. No autismo não tem essa mudança. Então, é muito individual realmente. Às vezes, o gene que está alterado numa criança é um, na outra criança é outro. É a conexão entre eles. A gente não tem um exame genético específico ainda para a gente identificar esse gene, mas é por conta disso, por conta dessa genética ampliada. E é uma coisa muito sofrida quando as mães escutam, mas ele é tão lindo, nem tem cara de autista. E assim, mas não existe uma cara mesmo, né? É muito individual. Então, mesma coisa dos sintomas, o quanto também é amplo. Jonathan, abre para mim rapidamente, por gentileza, os comentários, que tem várias mensagens aqui para a doutora Carolina, quero mencionar rapidamente. A Luana Santana escreveu, bom dia, doutora, tem um sobrinho autista e hoje ele tem 13 anos, não fala, só se comunica através de um aplicativo no iPad. Isso é bastante comum também, É bastante comum e é maravilhoso, que chama comunicação alternativa aumentativa. É muito também comum as famílias ficarem com receio de colocar essa comunicação alternativa e a criança não parar de evoluir a questão da fala, mas na verdade a fala ela pode até vir de forma mais fácil e é uma maneira da criança se comunicar. Então eu não consigo falar, mas eu consigo me comunicar pelo tablet. É muito, ou quando não tem a questão de alta tecnologia, que é o tablet, pode usar também, tem uns livrinhos que é montado com a rotina de cada pessoa. É importante isso também. A Priscila Ribeiro escreveu, mudança na rotina também pode desregular. Muito, muito. Eles gostam bastante de uma rotina bem certinha. Isso, é rigidez cognitiva. Então, aquela rotina me deixa mais seguro, me deixa mais calmo, então fica muito mais tranquilo. Isso é algo bem legal quando a gente vai trabalhar com escolas para orientar as escolas em relação a isso. Então, a escola sempre tem a rotina, mas às vezes tem aquela dinâmica diferente um dia, então sempre antecipar para aquela criança que vai ter alguma mudança na rotina para ela não ficar tão tensa na hora. Isso não gera uma ansiedade? Gera uma ansiedade, é um sofrimento muito importante. Ou seja, se avisar vai ter uma ansiedade, se não avisar também pode ser. Se avisar é melhor. É melhor? É melhor, mas se você não avisar e for pego de surpresa, aí é mais difícil. É pior. Entendi. A doutora Raquel Quaresma, pediatra, escreveu aqui tema importantíssimo, mandou um beijo pra gente, beijo pra doutora Raquel também. Sandra Ottoboni Pereira, que é vice-presidente da PAI, escreveu bom dia. Doutora Carolina, excelente profissional. Rose Claire Busato também escreveu, doutora Carolina, sendo necessária, como sempre, nosso apoio nessa jornada. A Rose é uma querida, a Sandra também. Beijo doutora Raquel, todo mundo Raquel, aqui sim, com a gente. Obrigada. Eu queria ter mais tempo para essa entrevista, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então, para a gente encerrar, que recado que você deixaria, Carol, para as pessoas, gostaria que as pessoas entendessem, que elas ainda não entendem sobre autismo?
Primeiro, o autismo realmente não tem cara, né? Não é um diagnóstico que está na moda, ele existe há muitos anos, né? E entender a nossa responsabilidade como sociedade, que nós somos responsáveis por isso, por essas adaptações na rotina dessas crianças, adolescentes e adultos atípicos. Muito obrigada. Nós recebemos aqui a doutora Carolina Marçal, psiquiatra. Você que quer saber mais sobre o assunto, ela é bastante ativa nas redes sociais. Ela posta muito conteúdo sobre o assunto também. Vai lá e começa a segui-la no Instagram. É doutora abreviado, DRA, Carolina Marçal, psiquiatra, Marçal com cedilha. Então procura lá na busca do Instagram, Carolina Marçal, psiquiatra, que você vai encontrar o perfil dela. Mais uma vez, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora são 7h58, o Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou a entrevista com a doutora Carolina Marçal, psiquiatra, que falou sobre autismo, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron, aproveita para se inscrever. Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.